Muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Entrevista. E hoje eu quero falar sobre mercado de trabalho entre os jovens. Tem muitos que se formam no ensino médio, outros que estão em formação, mas já imaginam o que querem fazer, onde trabalhar. Tá certo que tem muitos jovens que ainda estão indecisos e tem também aqueles que não sabem nada do que fazer profissionalmente. E atualmente a gente tem um movimento no Brasil que tem ajudado muitos jovens a reconhecer o ambiente de trabalho, que é o famoso Jovem Aprendiz. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a psicóloga Tana Mondego. Ela é especialista em RH, está aqui com a gente hoje pela primeira vez. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, Anderson. Prazer receber você. A gente tem muito para falar sobre esse assunto, até porque você tem uma experiência de 15 anos que você falou. Um pouquinho mais de 15 anos em RH. Em RH, então, contratação, seleção de pessoas, o que eles ficam de olho quando chega um candidato. Ela vai trazer todas essas informações para a gente aqui e é bom porque a gente já fica ciente. Mas antes da gente começar, vamos dar uma olhada para vermos como está funcionando o mercado de trabalho entre os jovens. Rodou. O cenário dos jovens no mercado de trabalho brasileiro apresenta desafios profundos. Segundo um levantamento recente, 20,6% dos jovens entre 15 e 24 anos no Brasil estão sem emprego, fora da escola e sem treinamento, grupo conhecido como NEM. Essa taxa alta se compara com a de países vizinhos, como a Argentina, com 15%, Chile, com 15,3% e Bolívia, com 9,5%. Embora a recuperação econômica pós-pandemia tenha melhorado as condições globais para jovens trabalhadores, as oportunidades no Brasil permanecem limitadas. Além disso, a informalidade é uma realidade para muitos. No país, 589 mil jovens trabalham de forma informal, sendo 97% homens e, entre eles, uma parte significativa tem entre 20 e 29 anos. O emprego formal e seguro, mais comum em países de renda alta, é raro para a maioria dos jovens brasileiros, que muitas vezes dependem de trabalhos temporários ou autônomos. A falta de experiência é um dos principais obstáculos para esses jovens. Empresas frequentemente exigem experiência até mesmo para cargos que não demandam formação técnica avançada, dificultando a entrada no mercado. Outros desafios incluem insegurança para procurar trabalho, dificuldades na elaboração de currículos e adaptação ao ambiente corporativo, que muitas vezes traz conflitos geracionais. Para especialistas, essas questões reforçam a necessidade de programas de capacitação e inserção de jovens com políticas que apoiem a transição do ambiente acadêmico para o profissional, buscando melhorar a perspectiva de emprego e desenvolvimento para essa geração. Olha, eu vejo esses jovens como mostraram ali, como apareceram ali na reportagem, e eu vejo o quão de potência eles têm, sim, cada um de forma isolada. Sim. Juntos, então, são muito mais fortes, né? Que a soma é maior do que as partes, né? Então, assim, a gente vê que eles têm aqueles que querem realmente e tem os nem, né? Isso. Esses nem é o quê? Nem trabalham, nem estudam. Nem estudam, exatamente. E muitas das vezes por falta não só de oportunidade, mas de incentivo. O que acontece muito é que as famílias carentes precisam dessa pessoa trabalhando e ajudando a trazer renda para dentro de casa. Sim. Então, muitos pais não incentivam esse jovem, de fato, a irem nem estudar e nem trabalhar. E é aquele trabalho que às vezes exige um pouco mais. Se tem algum informal, a própria família fala assim, pega isso daí porque é mais certo. É mais fácil, é mais rápido, mas muitos deles não sabem que, em alguns casos, no ambiente organizacional, a bolsa auxílio do jovem aprendiz pode ser maior do que o que ele ganha ali na informalidade. A gente sabe que existem jovens que trabalham como entregadores, né, de uma forma informal, né, trabalham em lanchonetes, em lojas, assim, como que não são registradas, né, sim, totalmente informal. E aí ganham um dinheirinho, né, para ajudar em casa, compra as coisas. Isso. Mas o problema é que ele não tem direitos nenhum. Né? Se ficar doente, ficou doente. Exatamente. Se não existe aquela coisa, olha, esse mês aqui deu uma apertada, vai, mês que vem, se der, eu te chamo de novo. Exatamente, não tem estabilidade para lado nenhum, né? E aí, quando as famílias... O ideal seria que nós pudéssemos conscientizar essas famílias, porque quando as famílias entenderem que a melhor opção, de fato, é ter esse jovem dentro da escola,
e nas organizações, porque uma bolsa auxílio de jovem aprendiz hoje, algumas empresas, inclusive, incluem para ele todos os benefícios dos colaboradores. Se tiver plano de saúde, plano odontológico, o vale-refeição, vale-alimentação, a passagem em si, que já é uma lei, né? Mas todos os benefícios, às vezes, até a própria academia. Uau. Então, se ele quiser praticar um esporte, se ele quiser fazer uma natação numa academia, ele tem custeado pela empresa. Esse é o programa Jovem Aprendiz, que Exato. já está em vigor, em ação há mais ou menos quanto tempo por aí? Olha, ele deve estar em vigor aí há uns 8 anos, Nossa. 7. Aqueles que fizeram parte da primeira leva já deixaram de ser jovens há um tempo. Já deixaram de ser jovens, até, a lei diz que, né, a 412 da CLT diz que é até 24 anos, se não for o caso de uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não tem limite. Tá? Ela pode continuar continuar sendo jovem aprendiz. Mas se a gente considerar 24 anos já é um adulto, né? Exatamente. Já né? é um adulto, tá já pode escolher a sua profissão, mas ainda assim ele tem a oportunidade de ser jovem aprendiz. A gente conversou antes do nosso programa começar sobre essa oportunidade de experimentar as profissões, né? Porque o Jovem Aprendiz é um programa do governo que atinge todas as empresas, mas nem todas aderem, mas é um benefício também para a própria empresa que adere ao Jovem Aprendiz, que é uma mão de obra mais barata. Exatamente. Que está dentro da lei, né? Protegendo tanto a empresa quanto o jovem. Mas é um espaço em que os jovens têm essa oportunidade de começar a trabalhar e ter contato com outros profissionais, né? Ultimamente, quais são as áreas mais comuns que os jovens aprendizes estão atuando? Olha, em geral, né, por eles acharem que seja mais fácil, né, porque tem aquela coisa, porque é mais fácil, é a área administrativa. Sim. Que, de fato, tem o seu lado muito positivo, onde ele consegue experimentar diversas atividades. Ele pode lidar com a área financeira, ele pode lidar com a área de RH, inclusive. Em algumas empresas, essas áreas são bem definidas. Certo. Então, muitas das vezes, você tem um jovem aprendiz para cada atividade. Então, se tiver um departamento de contabilidade, tem um jovem aprendiz lá que já começa a ver como é que funciona. Dependendo da empresa, no contas a pagar tem um e no contas a receber tem outro. Pelo tamanho da empresa. Pelo tamanho da empresa. Se você pega uma empresa de porte médio, às vezes pequeno, você tem um jovem aprendiz trabalhando no administrativo e ele tem a condição de conhecer todas as áreas ali daquele administrativo. Corre o risco desse, quando chegar numa multinacional, ele fala assim, isso aí não sou eu que faço, não, é outra pessoa, porque na empresa de pequeno porte, às vezes ele precisa... Ele vê um fazendo várias coisas, né? Exatamente. E a vantagem que ele tem, se ele entra numa empresa de médio porte, numa área administrativa, e que ele vê diversas áreas, ele pode não só escolher, como ele chega mais pronto quando ele entra numa empresa maior. Ele já traz a experiência, ele traz o conhecimento da prática do dia a dia. Então, é sensacional. O jovem, ele só tem a ganhar. Agora, uma questão que vem do jovem aprendiz é que eu acredito que, inicialmente, muitas empresas podem ter tido resistência, porque, infelizmente, a juventude era taxada, e às vezes ainda é taxada como irresponsável, como preguiçosa, como... sem comprometimento, sem responsabilidade. O que o jovem aprendiz contribui para quebrar, né, esse estigma que a juventude vem carregando há tantos anos? Esse estigma, muitas das vezes, acaba sendo confirmado pelas atitudes de alguns jovens. Certo. Né? Agora, as empresas fazem processo seletivo comum, como se fosse para um profissional, como se fosse... Até para o estagiário mesmo, o estagiário ele já demanda outras atividades, né? Outras responsabilidades, mas a empresa ela faz um processo seletivo completo para o jovem aprendiz. Não é, você é jovem, tá bom, escreveu tudo errado, não tem problema não, pode entrar. Não. Já fiz processo seletivo para algumas empresas onde a gente tinha redação, onde a gente tinha dinâmica de grupo para o jovem aprendiz. Então, de fato, ele precisava ter os requisitos mínimos comportamentais para adentrar naquela empresa, para ser admitido ali. Na sua experiência de mais de 15 anos em RH, o que você acha que parece estar bem equilibrado quando você faz uma dinâmica de grupo, um processo seletivo de adultos profissionais e de jovens aprendizes? Eles reagem de forma mais introvertida pelo medo ou eles dão uma superada, às vezes, nos
formados já em profissionais? Em geral, numa dinâmica de grupo, as pessoas ficam mais introvertidas. Até os profissionais já, né? Até os profissionais, exatamente. Salvo um ou outro, já tem uma liderança ou já tem alguma coisa nata ali, ou às vezes a experiência, e ele se destaca numa atividade em grupo. Mas, em geral, todos eles ficam mais quietos e a gente precisa incentivar, precisa chamar para fazer. Às vezes eu dou tempo e aí eu trabalho com a pressão, né? Quando eu fico, vambora, precisa fazer. Ali eu já estou colocando exemplo de pressão no dia a dia para ver como é que eles reagem. Você vai ver se aquele jovem aprendiz vai ter ódio de você jogar a cadeira em cima. Eu espero que não. Nunca passei por isso, eu espero não passar. Agora, os jovens se formam no ensino médio e a média é de 17, 18 anos. Tem alguns que passam um pouquinho, 19, 20 anos estão se formando. Qual é o grande incentivo que você dá para esses que estão saindo do ensino médio e ainda não estão trabalhando como jovem aprendiz, mas pela lei ainda pode tentar? Pode. Né? Até quem está no ensino médio pode tentar ser jovem aprendiz e fazer simultâneo, pode? Pode. O ideal é que se faça, né? Para ganhar tempo, né? Exatamente, ganhar experiência já. Agora, quando termina, aproveitando que essa lei permite isso, você indica tentar uma vaga como jovem aprendiz ou tentar uma vaga profissional, de repente de algum cargo específico ou de geralista, mas que qualquer um pode entrar. O importante é ter ensino médio completo. Eu sugiro que, se ele tiver a oportunidade de escolher, que ele entre num contrato de jovem aprendiz, justamente pela vantagem de poder experimentar áreas que ele não conhece ou que ele gostaria de conhecer um pouco mais a fundo e depois, posteriormente, quando ele for para a carreira profissional, ele poder escolher. Tem algumas empresas, inclusive, que fazem o chamado Job Rotation, que é a rotação dos jovens aprendizes nas áreas. Legal. Então, o jovem aprendiz que é admitido para a área do RH, ele não necessariamente fica todo o contrato ali. Se ele demonstrar interesse e se a empresa também tiver a oportunidade, ele vai trocar de lugar com o jovem aprendiz que está lá na contabilidade, que está lá no financeiro. Então, isso é muito enriquecedor para eles, porque ele sai dali não só sabendo o que ele gosta, mas o que ele não gosta. Isso é bem difícil de saber. O que eu gosto de fazer? Talvez seja mais fácil a gente listar o que não gostamos de fazer. Exatamente, né? É muito mais fácil. Em geral, as pessoas costumam falar, eu não gosto disso e eu não gosto daquilo. E o que você gosta? O que sobrou, mas o que sobrou também eu não gosto. Aí como é que vai... Primeiro você precisa saber se você gosta de trabalhar, se você gosta de ter responsabilidade. Você gosta de trabalhar, acordar segunda-feira cedo, ir para o trabalho? Ter horário, né, de chegar. Gosta de ter o saláriozinho caindo na conta no dia certinho. Essa parte boa. Isso aí todo mundo gosta. Agora a questão é um processo de maturidade também, né, que esses jovens passam. A partir de quantos anos já pode ser jovem aprendiz? 14 anos. 14 anos ainda tem muita coisa para se formar nele. Sim. Porém, tendo a oportunidade de trabalhar com bons profissionais, nossa, ele vai sugando. E muitas das vezes essa bolsa auxílio que ele ganha vai ajudar na renda familiar. Sim, verdade. Então, assim, são duas situações muito positivas. A bolsa auxílio ajudando a renda e ele ter a experiência do mundo organizacional, tendo a oportunidade de escolher onde ele vai trabalhar. Eu não tive essa oportunidade, gostaria de ter tido. Pois é. Agora, Tana, a gente acompanhou na reportagem que existe uma quantidade muito grande de jovens que ainda não trabalham e uma boa parte deles trabalha no mercado informal. É porque são poucas vagas para jovem aprendiz? A coisa ainda está meio engessada para conseguir novas oportunidades? Não, o mercado hoje ele está muito aquecido, não só para estagiário, quanto para jovens aprendizes. Às vezes a gente tem um estagiário tanto de nível técnico quanto de nível de graduação, de terceiro grau, né? Mas o que acontece hoje é a facilidade do informal. Entendi. O informal ele está mais próximo ali do acesso a essas pessoas, né? Então, às vezes, esses jovens não sabem a quem recorrer, não sabem onde procurar vaga, não sabe nem que existe um currículo, não sabe fazer um currículo. Então, às vezes, a falta de... muitas das vezes, né? A falta de acesso é que vai determinar a ausência de interesse nos programas de jovem aprendiz. Porque
que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir uma vez na semana eu tenho que assistir uma aula, eu tenho que fazer outras coisas. Mas aqui na padaria eu posso fazer as entregas e eu ganho R$50 por dia. Exatamente. É mais fácil estar ali na padaria, o dono da padaria é amigo do meu tio, então ele pediu para o meu tio alguém para ajudar e já está ali, está na ponta da agulha, como a gente chama, né? O problema é que são poucas exceções de jovens que trabalham assim numa padaria, numa mecânica, por exemplo, que ele vai se despontar e ser um profissional dentro daquela mecânica, né? Porque, assim, quem gosta de carro e o adolescente consegue trabalhar lá de forma informal na mecânica e ele consegue aprender as coisas, gente, vai ser um super profissional que aprendeu ali. Ele pode vir a ser um engenheiro mecânico. Exatamente. Se ele se dedicar. É uma exceção muito pequena, né, que isso acontece. Nem todos que vão trabalhar lá com 14, 15 anos vai ser um profissional daquilo. Simplesmente passou só o tempo ali, vai sair trabalhando outra coisa. Não aproveitou aquela oportunidade. Exatamente. E a mecânica também, a oficina, por não ter aderido ao jovem aprendiz, não vai passar esse legado, né, para eles. Muitas das vezes a própria mecânica também tá na informalidade. Sim, é verdade. Então, acaba que a gente continua na informalidade, né? É bom lembrar, principalmente para os jovens e para os familiares, que existem empresas que fazem essa integração da empresa com a escola, que ajudam a divulgar as vagas, que ajudam a fazer essa ponte da empresa que está precisando do jovem e, às vezes, as escolas. Inclusive, essas empresas, elas montam o contrato de convênio entre as partes. Então, se o jovem ele está na dúvida de como procurar, onde procurar e o que fazer, ele pode começar procurando essas empresas que são especialistas na integração das duas áreas, da escola e da empresa. Vou compartilhar uma situação que aconteceu e não aconteceu uma vez só. Época de pandemia, algumas empresas ainda estavam contratando. De fato, eu precisava fazer todas as entrevistas online e aí eu tinha uma quantidade de vagas, uma grande empresa abriu 150 vagas comigo e pediu para eu recrutar esse pessoal. Se você tem 150 vagas, você vai pesquisar e entrevistar quantas pessoas? Em torno de 400. Uau! Mas é uma entrevista rápida também. Tinha alguns pontos que eu precisava entender nos candidatos. E para ser mais rápido ainda, eu fazia pelo WhatsApp, por câmera de WhatsApp, porque eu precisava que eles abrissem a câmera. Diversas vezes os candidatos abriam a câmera sem camisa. Uai! Porque ele estava em casa, ele estava num ambiente confortável para ele e ele abria a câmera sem camisa. Você que quer vir falar comigo, eu estou aqui em casa, tem que ver como eu estou. Exatamente. E às vezes eles respondiam, mas eu estou em casa. Uai. Porque quando ele abria a câmera, eu falava para ele, eu vou te dar 5 minutinhos para você ir lá botar uma camisa. Aí eles falavam, não, mas eu estou em casa. Não, ok, mas você está num momento de entrevista. Então, isso se fazia com que ele já ficasse de fora? É mesmo? Total. Eu já vi que ele não tem o comprometimento, ele não tem a responsabilidade, ele não entendeu que aquele momento ali é um momento de avaliação dele. Como é que ele vai se comportar no dia a dia do trabalho? Será que quando ele for chamado a atenção pelo líder, ele não vai responder à altura? Mas eu fiz o que eu pude fazer. Exatamente, eu fiz o que me mandaram fazer, sabe? Então, assim, muitas das vezes eles estão mascando chiclete, usando boné. Eu já fiz entrevista com uma moça deitada na cama, com roupa de dormir. Uai! E aí, eu confesso que eu fiquei desconcertada com aquela situação. Quando ela abriu a câmera, que ela estava deitada, assim, que ela botou o celular e que eu vi que ela estava com roupa de dormir, eu falei para ela, desculpa, eu te atrapalhei. Foi boa. Eu atrapalhei seu soninho da tarde. A gente já tinha agendado, não tinha? Aí ela, não, a gente tinha. Eram 10 horas da manhã. Uai! Ela falou assim, a gente tinha agendado, mas é porque eu acordei agora, eu estava meio atrasada. Não tem noção. Não tem. Então, assim, o Anderson, é importante a gente ter essa responsabilidade. A entrevista é um momento de avaliação. O recrutador, ele não faz perguntas aleatórias. Essa é uma questão Todas elas são propositais. Exatamente. Tem umas perguntinhas assim, fala assim, por que ele me perguntou? Isso. Por que eu quero trabalhar aqui?
Essa pergunta do porquê que eu quero trabalhar aqui, ela já nem é mais tão usada. Mas a gente usa perguntas parecidas, né, para identificar algumas características. Pegar no pulo, né? Exatamente. E muitas das vezes, tudo que a gente está perguntando são necessidades para a vaga. Tá aí. Falando em perguntas, vamos ver no telão a primeira pergunta da produção hoje. Vai lá. Como escolher e decidir sobre minha carreira? Você é uma orientadora de carreiras também. E aí, o que eu preciso ver? O que está em alta no mercado, quanto eu vou receber, quanto eu quero receber ou o que eu gosto de fazer? Se você é um jovem aprendiz, vai experimentar. Se der oportunidade de conhecer diversas áreas. Sim. Mas se você já passou dessa fase e já está buscando uma carreira profissional, você precisa pelo menos conhecer aquilo que a gente falou, o que você gosta e o que você não gosta. É verdade. Já é o primeiro passo, né? Gosta de números, gosta de pessoas, gosta de lidar com atendimento, por exemplo. Não gosta, né? Então, isso é o primeiro passo. Todo mundo tem boleto para pagar, então o salário acaba pesando um pouquinho na hora de você decidir isso também. É verdade. Mas aquela velha frase de que se você está fazendo algo de que você ama, o salário não necessariamente tem um peso maior, isso é verdade. Você precisa se sentir feliz, você precisa se sentir confortável. Não tem nada pior do que acordar de manhã, abrir o olho e pensar, eu vou para aquela porcaria de lugar. É verdade. E muitas das vezes abrem o olho e já começam a chorar porque não quer ir para aquele lugar. Isso aí não Isso é burnout, sofrimento. não é nada disso. É simplesmente porque está num lugar que não gosta. Não gosta. E fazendo uma coisa que não gosta. Nossa, isso aí primeiro, então, passo aí é saber o que não gosta. Identificar o que não gosta e o que gosta. Tem pessoas que têm trauma da matemática, assim, não, nada que tenha números eu gosto, então não vou fazer nada disso. Aí faz psicologia que tem psicometria. Aí não é estatística, não tem. Vai ter. E eu vou te falar que, inclusive, o profissional de psicologia, quando está em RH, tem que desenvolver os indicadores de sucesso. Já era. É percentual, vai mergulhar na número, matemática. não tem jeito. Mas tem essa necessidade, você saber o que você não gosta, né? Exatamente. E quando você sabe, pelo menos, eu gosto de pessoas, gosto de lidar com pessoas. Então, já dá uma separada, né? Afina um pouco o funil ali. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Agora como se destacar em uma entrevista de emprego sendo um candidato jovem e sem muita experiência? Excelente. Excelente pergunta. Como se destacar? Demonstrando interesse pela vaga, demonstrando interesse pela empresa. Dificilmente as pessoas vão fazer entrevista sem saber qual é a empresa, a não ser que a vaga seja confidencial. Sim. Mas algumas informações sobre a vaga você vai ter. Então, você precisa demonstrar algumas características que estão alinhadas com aquela vaga. Características que são generalistas. Comprometimento, responsabilidade. Como é que eu demonstro a minha responsabilidade? Com exemplos. Sim, entendi. Como é que eu demonstro o meu comprometimento no dia a dia? Com exemplos. Se no dia da entrevista o candidato chega atrasado, já quebrou. Já perde a questão do compromisso que ele colocou no currículo. Imprevistos acontecem. Sim, sem dúvida, A gente entende isso, né? Mas durante a entrevista a gente vai medindo, de fato, esse comprometimento dele. Vocês fazem aquele personagem, né? Advogado do diabo, né? Que faz aquela pergunta ali. Você acabou de falar sim, mas vou te fazer uma pergunta para você falar não, para eu ver que você está mentindo. Eu dou a volta e faço a mesma pergunta do lado inverso, assim, mais ou menos isso. Às vezes a gente faz. Você é perigosa. Agora, olha aí. Como a pergunta sugeriu ali que é sem experiência, um detalhe importante e bacana, principalmente para jovem que não tem experiência, de fato são exemplos da vida e da vida escolar. Então, entendi. por exemplo, como é que eu, na vida escolar, demonstro o meu comprometimento? Trabalho em grupo. Você conta uma história. Hoje em dia está muito na moda, não sei se você conhece, o storytelling, que é, na verdade, a narrativa de fatos. É você contar uma história. Então, conte uma história de uma situação que você esteve na escola, que você tinha um trabalho para fazer, pode ser de geografia, história, em que você se dedicou mais do que todo mundo, você foi lá, apresentou, estudou, o grupo todo levou nota máxima, mas a sua consciência ficou tranquila e você se sentiu orgulhoso por aquilo. Tá aí.
Entendi. Demonstrou de forma Da vivência clara dele, né? da realidade dele, mesmo ele sem experiência organizacional, ele me trouxe o que eu precisava. Tá o aí. comprometimento, a responsabilidade, a seriedade. Bom, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá, joga aí. Quais são as habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho atualmente para jovens que estão começando? As habilidades mais valorizadas são as que estão em falta. De verdade. São a responsabilidade, esse comprometimento. Eu já ouvi em entrevista com jovens que ele me perguntou, mas tem que chegar na hora? Opa, peraí. Então, essas coisas Qual foi a acontecem, parte, assim, de horário que você não entendeu? Mas tem ponto para bater, tem hora para chegar. Tem tolerância? Pois é, então assim, as habilidades hoje, principalmente quando a gente fala de jovem aprendiz, não é exigido Mas essas a perguntas experiência. rolam mesmo, assim, tem que chegar na hora? É mesmo? Sim, sim. Tem que chegar na hora, tem que bater meta. Mas só tem 1 hora de almoço, porque as pessoas também que não têm muita experiência organizacional não entendem 1 hora de almoço. Não, pra gente que está acostumado, é normal. Às vezes até muito. Exatamente. Então, Às vezes você não tem nem 1 hora, né? É. Por conta da demanda. Mas quando você está fora desse ambiente, isso é uma novidade. É verdade. E muitas das vezes, se são cargos, principalmente cargos operacionais, a gente precisa explicar que tem hora para chegar, 1 hora de almoço, a hora da saída, se trabalha sábado ou não. Tudo isso é explicado na entrevista. E quando fala que se trabalha sábado, o que eles... Alguns desistem na hora. Não quero não, obrigado pela oportunidade. É mesmo assim? Agora, pior ainda é quando ele aceita tudo que a gente fala, faz o exame admissional, assina a carteira, vai no primeiro dia e depois some. Some, chega, bloqueia tudo a gente. Some, não aparece mais? Some. E aí, se você conseguir falar com ele, a gente tem algumas respostas do tipo, é muito longe da minha casa. Mas você não ia trabalhar? Mas você não sabia a distância, você não veio aqui, você não fez a entrevista, enfim. Isso é bem comum acontecer? Não é comum, mas hoje em dia é mais comum do que era há 10 anos atrás. A gente agora tem também a realidade da geração Z, né? Que não cria raiz em muitas coisas. Sim. Isso daí, muda de emprego? Mudei. Né? Meus pais falavam que eu tinha que ter a carteira assinada, eu não podia ser demitido porque queimava a minha carteira. Queimava a carteira. Mas o queimar a carteira ainda é falado até hoje, tá? As pessoas ainda falam isso no mercado, o ideal é ficar aí 1 ano. Então, algumas pessoas, quando não gostam do emprego, elas ficam sofrendo ali até 1 ano para fazer 1 ano e não queimar a carteira e trocar de emprego. Entendi. Isso ainda acontece. Nossa, vamos para mais uma pergunta. Cadê? Que dicas você daria para jovens melhorarem seus currículos e perfis em plataformas como o LinkedIn? Excelente pergunta. Aí tem 2, né? Também, Primeiro do currículo. Para melhorar o currículo, se é um currículo de jovem aprendiz, o recrutador ele não vai ter muita exigência. Ele sabe do perfil. Então, se você não tem nenhuma experiência, não tem problema. Você vai colocar que você está buscando a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Não e está invente. tudo bem. Exatamente. Não precisa encher a linguiça, como o dito popular fala, porque menos é mais. A questão é que quando um jovem está no 3º ano do ensino médio, e aí ele prepara o currículo dele como jovem aprendiz, e ele coloca lá o objetivo, trabalhar e tal. Formação, 3º ano de ensino médio. Ponto. Aí não tem mais nada. Aí ele coloca lá alguma outra... Nossa, mas tem 5 linhas o meu currículo. Não vão me querer mesmo. Se você tiver feito algum trabalho voluntário, coloca no currículo. Aí, gente, uma boa dica. Faça trabalho voluntário, gente. Sim. Geralmente, em igrejas, os jovens são muito engajados em programas. Coloca no currículo. Saiu para distribuir alimentação para morador de rua. Sim. Participou de reciclagem de alguma coisa. Programas de limpeza de praia. Isso tudo pode colocar ali que isso se destaca. Deve, sim, com certeza, porque a gente percebe o senso de sociabilidade, a gente percebe a responsabilidade daquela pessoa como cidadão. Tá aí. Agora vamos para outra parte do LinkedIn. Do LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta sensacional. Eu
busco o candidato todos os dias no LinkedIn. De fato, contrato pessoas do LinkedIn. Os meus clientes, quando me pedem candidatos, eu busco no LinkedIn. É a minha primeira ferramenta. É mesmo? Sim. E a maioria dos jovens não curtem o LinkedIn. Pois é. Eu, muitas das vezes, quando não acho o LinkedIn, eu vou para o Instagram. Existem perfis de Instagram hoje que tem vaga. É perfil só para divulgação de vaga. O problema é quando você vai no perfil pessoal para encontrar lá, né, o candidato, ele esquece que aquele Instagram vai ser visto por pessoas como você. É. Aí tem de tudo. Sim, já eliminei candidato também, por informações demasiadas no perfil, na rede social dele. Essa história de que profissional de RH, quando conhece o candidato, ele vai na rede social dele para ver quem é o candidato na internet e pode comprometer a vaga dele, é real mesmo? É real. Que você mais... Dependendo da vaga também. De um jovem aprendiz, eu não vou fazer isso. Eu não vou exigir tanto de um jovem aprendiz. Mas se eu estiver buscando um profissional de liderança, por exemplo, sim. Eu vou conhecer o que ele posta, o que ele fala, qual o posicionamento dele diante da rede social. Porque eu vou entender, eu trago isso para a realidade organizacional. Uhum. A postura dele lá é a postura dele, provavelmente, dentro da organização. Por mais que ele boicote alguns comportamentos... Mas ali ele vai uma hora ele vai trazer a natureza dele. Mas fica uma dica aí para adolescentes e jovens, né, que vão tentar uma vaga de jovem aprendiz. Cuidado com as fotos que vai colocar, Sim. né? Ah, eu tô bebendo alguma coisa aqui, Gente... Eu já vi uma assim. rede social, quando perguntava assim se bebia, o candidato respondia excessivamente. E o gerente da vaga viu aquilo e eliminou ele. Falou assim, esse rapaz não vai chegar segunda-feira aqui bem. Né? Ele falou assim, ó, eu respondi a verdade. Mas não deu. E se tratando de jovem aprendiz no LinkedIn, muitas das vezes eles vão cair novamente nessa questão. Eu não tenho experiência, eu não tenho o que postar. Tem. Sempre tem alguma coisa bacana para postar. Sempre tem um evento. Participa de evento. Tem tanto evento de graça. Tem tanto evento que acontece por aí. Pode postar, de repente, algum trabalho bacana que fez na escola e está postando ali? Sim, posta. Posta a apresentação. Foto, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso é material para ele. Tá, e às vezes a gente está perdendo o conteúdo para colocar na internet porque acha que nada daquilo é interessante, mas não. Para um profissional de RH, aquilo dali é material para a gente, exatamente. Eu prefiro um perfil de jovem aprendiz que tenha diversas atividades escolares, por exemplo, do que um que não tenha nada, que não me diz nada e, para mim, ele é uma incógnita. Eu não sei quem é essa pessoa. E aí você vai colocar dentro da empresa? Agora, uma informação muito importante que vale lembrar para todo mundo, do jovem aprendiz ao líder. Se você vai fazer um currículo, não coloca o seu endereço completo. Eu falo isso nas minhas redes sociais todos os dias, quase. Por quê? Porque o currículo, ele circula em diversas mãos. Então, se você bota lá assim, eu moro na rua tal, prédio tal, apartamento tal... E cai em mão errada, aquela pessoa ela vai bater lá no seu prédio, vai falar para o porteiro, oi, eu vim falar com o fulano de tal, ele fala o seu nome completo e tudo, do apartamento tal. E essa pessoa pode ser autorizada a subir. É verdade, é um grande risco. Então, o que é o ideal colocar no currículo? Cidade e estado. Se você for um jovem aprendiz, e a gente sabe que, em geral, as empresas preferem contratar quem mora perto, coloca o bairro. Não Ou até para profissional. Quer colocar o bairro? Tudo bem, mas não coloca o nome da... O recrutador não vai bater lá na sua casa para tomar um café. Deixa eu ver se você mora realmente numa casa. Não vou lá, não. A entrevista presencial não vai ser na casa dele. Vamos para a última pergunta aqui. Joga aí. Quais habilidades e atitudes ajudam um jovem a se destacar e crescer dentro da empresa? Aí ele já conseguiu. Excelente. Já ele entrou. Está dentro. Interesse. Interesse em aprender. E como é que você diz inovação. Que ele demonstra esse interesse? Passei uma atividade para você, você finalizou... Falei para você, você tem 3 dias para fazer, você finalizou em 1 dia, tá tudo certinho, você revisou, tá tudo certo, você entregou... Em geral,
eles acham, bati minha meta, estou dentro do prazo, vai querer ficar aí os outros 2 dias... De molho. À toa. Não. Demonstre interesse. Olha, terminei meu projeto, queria que você me passasse mais um projeto. Você tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Tem alguma coisa para organizar? Sempre tem. As equipes estão sobrecarregadas. Então, uma mão a mais para ajudar a organizar algo, sempre vai ter. Sempre é bom. Certo. Então, você demonstra interesse. Gostaria de aprender isso aqui. Poxa, não sei fazer essa fórmula no Excel. Você pode me ensinar? Ou conhece alguém da empresa que é o top do Power BI, que agora está super na moda também. Pô, você tem 5 minutinhos para me ensinar Power BI? Eu acho tão bacana, eu gostaria de aprender. O fato é que acaba aprendendo algo que você pagaria aqui fora para aprender, sim, né? Sim, às vezes sim. E o fato dele estar interessado em aprender, as pessoas estão de olho nisso. É verdade. Ele, com certeza, vai receber um reconhecimento pelo interesse. Tá aí. E pela boa vontade em fazer. Tá, gente, acho que depois dessa entrevista aqui já dá para ir mais bem preparado para uma entrevista, preparar o currículo, cuidar das redes sociais. Gente, se você tem LinkedIn, mas não é só ter o contato, não é só ter a inscrição, é utilizá-lo. Ai, falou muito bem. Porque às vezes a gente tem a conta, mas eu não mando utiliza. mensagem e as pessoas não me respondem. Olha isso. E às vezes está lá até atualizado, mas a pessoa esquece de acessar. Esquece de acessar. Mas é todo dia isso. São muitas pessoas que perdem oportunidade porque não acessam o LinkedIn e não respondem as minhas mensagens. Mas no Instagram todo dia a gente olha, né? É. Coloca o LinkedIn do lado do Instagram, que aí, no celular, porque aí você... Ih, rapaz, peraí, deixa eu ver se chegou alguma mensagem. Né? Tem que criar algumas estratégias. Dana, muito boa a sua presença aqui. Obrigado pela sua vinda e por tudo que você compartilhou com a gente. Foi excelente. Eu que agradeço, estou à disposição. Diz pra gente a sua rede social. Você usa mais o Instagram para quem quiser tirar dúvidas e saber mais de informações sobre o mercado de trabalho? Ou você gosta do LinkedIn, que lá, ó, tá tudo lá, tudo juntinho? Olha, no LinkedIn eu sou mais ativa, de fato, né? É mesmo? Eu já sou quase uma influenciadora no LinkedIn, eu já estou chegando aos 30 mil seguidores. Uau! Porque eu uso muito e eu costumo postar essas dicas, postar exemplos do que fazer e do que não fazer. Legal. Qual é o seu LinkedIn? Para quem quiser me seguir, é Tana Mondego, Tana com TH. Tana Mondego, sem underline, sem nada, sem direto. Nada. Tem uma foto minha lá, dá para reconhecer que sou eu. Perfeito. E no Instagram? E no Instagram eu sou Tana Mondego RH. Tá aí. Eu também costumo postar dicas, vídeos, dicas de currículo, por exemplo, tem dica lá do que fazer e do que não fazer no próprio currículo também. E eu estou à disposição para tirar dúvida e ajudar quem precisar. Beleza, Tana. Obrigado mesmo pela sua presença. Foi ótimo, gente.